nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. E ele entrou, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Glória a Deus! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, ou boa tarde, ou bom dia, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk Adoração. Pelo começo já se percebe, né, Debinha? Nossa amiga Débora, mais uma vez conosco. Fala aí, pessoal. E hoje nós estamos com um convidado ilustre,
Pastor Everton Louviso, da Igreja Batista Atitude. Seja bem-vindo, meu irmão, que por muitos anos trabalhou com música e hoje está aqui para falar de ambas coisas. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Como eu digo, tipo o pato, sabe? Que não sabe voar, não sabe andar, não sabe o que mais, correr, entendeu? Ou seja, faz tudo, não faz nada. Sou eu. Hoje eu tô ali, pastoreando mais ou menos. Brincadeira, tô tentando fazer o meu melhor. Pra glória de Deus. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom demais isso aqui, viu? E é legal isso, né? Alguém que tem talvez os dois ministérios principais de uma igreja ali, a palavra e o louvor. E a gente vê isso na mesma pessoa ali de maneira tão forte, né, pastor? Legal. E pela sua história, um pouquinho que eu conheço, assim, o senhor comentou que a música foi a primeira vertente ali da sua vida, né? Como que a música entrou na tua vida, pastor? Eu vim de uma família musical. Ninguém tinha sido músico profissional na família. Mas eu vim de uma família musical. Meu pai regia coral, cantava. Minha mãe cantava também. Minha tia regente coral. Todo mundo envolvido com a música. Que legal. E daí eu fui, né? Desde criança. Coral infantil, depois coral de adolescente, coral de jovem, coral de adulto. Daí chegou um momento quando o Senhor me fez um chamado integral, foi um negócio pra mim óbvio, assim, se tava ali, era um talento que eu já exercia, eu falei, vou estudar. E aí veio a minha formação em música e tal, e fui desempenhando de forma, tipo, assim, meio que uma cadência óbvia. Natural, né? Natural. Um caminho natural, já. foi isso. E a gente acompanhou por muitos anos o trabalho da família aí no projeto vocal que vocês fizeram, né? Conta um pouquinho também desse projeto que vocês fizeram. O nome é Sexteto Louvise. Sim. E Louvise, o pessoal fala, pô, tem a ver com louvor, até Pois tem, mas... né? Como Deus faz essas coisas, né? mas é sobrenome, né? Sim. Era sobrenome da É família. um sobrenome artístico. O pessoal pensava mesmo, né? Não, mas Que meu legal. nome é Everton Pereira Louvise. É meu sobrenome. Daí a gente foi fazer uma surpresa pra minha tia, que era regente coral, num Natal. Natal de família, a gente sempre se reunia como família. Então a gente faz pra cantar e tal e tudo mais. E os primos resolveram fazer uma surpresa pra minha tia. E daí começou, a gente ensaiou uma música. Tinha um grupo que acho que nem existe mais, chamado Os Catinas. Era um grupo vocal também, de irmãos. Aham. E a gente ensaiou uma música. Era assim. Bem início, né? A gente cantava até no final. Era. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Era a capela, né? Ontem eu te contemplei, meu Deus, ao olhar para o céu. Eu sorri, tu me disseste, tudo vai estar bem, me protegerás em tribulações, sempre ao ouvir tua voz. Sempre quando me tocar, saberei que te contemplarei outra vez, outra vez. Nós sabemos que a vida... Aí ela ia. A gente fez a música para minha tia. E era aniversário dela? Como é que foi? Não, foi uma homenagem que a gente fez. Que legal. Eu e meu irmão, era Natal, né? Era no culto de sim. Natal nosso. Eu e meu irmão, filho dela, meu primo que era o baixo, era o Hugo. Era muito bom, cara. Eu ficava assistindo, ficava assim, uau, era muito bom. E os meus três primos, que eram irmãos entre si, filho do meu tio, chamado tio Roberto. Eram de 3 irmãos, meu pai, meu tio e minha tia, vieram os 6 primos. E a gente começou a estudar. Eu comecei a estudar música, de fato, por causa do Você que fazia os sexteto. arranjos? Era eu que fazia os arranjos. Parabéns, É. incrível. Era eu que fazia. Não, que legal. Pegavam músicas assim que a princípio não tinha arranjo vocal e vocês construíam ali, então, ó. Olha, a ideia é a seguinte, a gente sempre teve referência, nossos pais sempre educaram a gente musicalmente, assim, na minha percepção, educaram bem. Assim, ou seja, botando coisa boa pra gente escutar, entendeu? Isso que eu quero dizer. E a gente gostava muito de música vocal, por causa de coral e tal e tudo mais. Então a gente tinha referência, assim, a nossa maior referência era o Take Six, a gente gostava muito do Take Six, era um grupo vocal, até hoje, assim, talvez, a maior referência que a gente tem vocal, assim, de vanguarda. Hoje já existem outros grupos, mas o Take Six é a referência pra todo mundo. E a gente, no início, a gente se reunia
pra tentar tirar as músicas do Take Six. Era uma Aham. partitura de 6 partes, né? Assim, Aham. 6 partes, assim. Complexa, né? Extremamente complexas, harmonias muito sofisticadas e tal. A gente ficava escutando, tipo, 10 horas um trechinho, sabe? Pra tirar as 6 vozes. Não tinha toda essa... Sim. E não É, tinha não toda tinha essa o- facilidade que a gente tem hoje. Primeiro que... Multifaixa, né? Pra não, vender. não tinha Você multitrack. para não- tudo, você puxa ali. E não tinha facilidade pra escutar. Sim. Sim, a Eu qualidade. lembro quando dos- chegava de fora, É verdade. fita cassete, a gente ficava escutando aquele negócio ali várias vezes. Tô Verdade. velho, tô ficando velho. Fita cassete, já entregou aí, né? Exatamente, já entreguei. O vinil, né? Exato. Aí, não, peguei vinil, mas foi só quando criança, mas já vi a fita cassete. E a gente ficava escutando, depois veio o CD, a gente ficava escutando pra tirar. A gente era uma alegria quando a gente conseguia Nossa, que tirar legal, um prazer, alguma né? coisa. Foi assim, daí vamos gravar. Quando chegou pra gravar, a Warner Chappell, que era a editora deles, a gente mandou um contato pra eles responderam. Legal, Não, olha, legal. pela gente tudo bem, tem que falar com a nossa editora. Quando falou, a Warner Chappell falou assim, ó, vocês têm que se abster, vocês não podem gravar de jeito nenhum. Eles não deram pra gente. Mas aquilo que foi ruim foi bom, porque Sim, vocês se desenvolveram. eu falei assim, criaram opa, os então arranjos. peraí. Então vamos lá. Aí que eu comecei, vamos dizer assim, minha trajetória, inclusive que me direcionou no que estudar musicalmente. Aí eu fui legal. fazer Sim. faculdade, me formei em arranjo, e daí fiz minha especialização em arranjo vocal. Que legal. Então, assim, a minha, vamos dizer assim, a minha monografia de final de curso Sim, sim. foi um compêndio de arranjo. Eu entreguei o CD do Louvise. Sensacional. Pronto, olha aqui, ó, sensacional. tá aqui, ó, tudo. Daí a gente fez. Aí tinha que fazer, por exemplo, tinha que fazer coisas bem específicas da universidade. Por exemplo, uma composição com arranjo serial, Aham. que é uma coisa bem específica, contraponto, aí coisas modais, aí outras coisas. A gente fui fazendo Sensacional. Tinha tudo. que encaixar aquele checklist dentro da tua Exato, música. dentro da né? música. Então, assim, o CD E o vai. pessoal ia junto, né? O pessoal ia junto, foi um aprendizado para todos Sim, nós. todo mundo imagina. cresceu junto. Muita gente cresceu ali, a gente fez. Puxa, a gente fez o sexteto. Eu comecei com 14 anos de idade. Uau. Caramba. No sexteto. E você cantava qual voz? No... Eu sempre fui assim, barítono. Eu sempre fui barítono. Ali. Daí tinha os primeiros tenor. O primeiro tenor fazia mais um falsete e tal. Não sei. Eu fazia assim. Eram 6 partes, tinha o baixo, fazia essa daqui, ó. Essa daqui. Aham. Show de bola. Então, dos 14 até os 14 aos 35 anos. Nossa, Uau, um caminhada. 14 a 35 anos. Então, acabou tem pouco tempo, né? Acabou tem pouco tempo. 35 anos, será que eu errei? É quase isso, gente, quase isso. 30 e... por aí. Pergunta que não Por quer aí, calar aí. 35. Você tem quantos anos, professor? Quantos anos você acha que eu tenho? Não, 35. Mais de 35 eu sei que tem. 40. 41. 40. 40 anos. Chutei próximo. 40 anos. Então, assim, foi assim... Interessante, né? Porque a gente... Na área da música, quando eu me decidi por ser músico integral, é interessante, eu já contei essa história alguma vez. Minha família, de um lado, é de músicos leigos, do outro lado é de pilotos de avião. Uau, É. Rapaz. Então eu fui fazer aviação, meu irmão é piloto de avião. que legal. Eu fui fazer aviação, me formei em aviação, fiz tudo. Tirei o brevet e tal. Uau, então a música de teórico. fato foi ministerialmente pra você. Foi uma escolha ministerial minha. Foi uma escolha ministerial. Eu não morava aqui, eu fui morar num outro lugar que eu me vi fora dos meus pais. Fui eu, meu irmão e os meus avós foram. E eu tava numa cultura diferente, com língua diferente, tudo diferente. E ali eu me vi sozinho e o Senhor me direcionou a ter que escolher de fato o Deus que não era do meu pai. Uma escolha. Uhum. Ou eu segui o Deus dos meus pais, eu não podia terceirizar essa relação. Ou Sim. o Deus teria que ser meu. Deus Ou não tem Jacó, nessa. né? Exatamente. São filhos. Aí foi assim, e eu me decidi no Senhor, inclusive ministerialmente falando. Falei assim, eu vou viver integralmente pro Senhor. E foi dali que eu comecei assim, eu fiquei triste. Confesso pra vocês, na hora eu fiquei triste. É O o Senhor me processo, chamou, né? eu fiquei triste pra caramba, chorei. Falei, E não a é possível. profissão. Acabou. E assim, eu fui falar pra minha mãe quando cheguei da onde estava morando. Eu falei, mãe, olha só, o senhor me chamou pra ser integral. E eu já tava fazendo aviação. Eu fui pra fazer aviação, inclusive. E daí eu falei assim, mãe, você é músico. Daí minha mãe é uma gracinha.
Ele tomou um susto, ela tava deitada, me lembro até hoje. Que levantou. Que bom, filho, que bom. Olha que legal. Você pode fazer os dois, música Né? e aviação, vai dar certo. Eu falei, não, mãe, não. Aí eu peguei pesado com ela, falei assim, mãe, qual foi a primeira vez que você me tirou de casa? Eu sou de berço evangélico, né? Você tirou como bebê de casa. Eu saí, você me levou pra onde? Uma reunião pública. Te levei pra igreja. O que você fez lá? Eu te apresentei o Senhor. O que você orou naquele momento? Que você fizesse, que Deus fizesse tudo. Orações perigosas, né? Então, Aí tá aí, tudo mãe. que o Senhor queria. Ele falou assim, então, pois bem, mãe, hoje o Senhor tá respondendo essa oração. Aí ela começou meio que chorar. Ela falou assim, se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar. Glória a Deus. Glória a Deus. E daí eu fui estudar música pra servir ministerialmente, basicamente. E você tinha quantos anos na época desse chamado, né? Você falou do grupo, Então, 14, mas eu ali... tinha por volta de 14 anos. Ah, que Tinha por volta de legal. 14. Então Foi você que já tudo entendeu começou. bem cedo. Ali. Graças a Deus. Tava falando tava pregando lá na igreja na vigília dos jovens. Eu falei, gente, olha só, se vocês puderem acompanhar a idade biológica, cronológica, com a idade ministerial, tudo vai ficar melhor. Difícil descompassar. Quando eu tenho um cara que é chamado com 40 anos, por exemplo, ele vai viver a imaturidade numa liderança ministerial, É verdade. Com a sendo idade pra maduro ser- biologicamente. Entendeu? Incrível isso. Então, se a gente puder acompanhar, eu tive a grande oportunidade de seguir os dois da mesma forma. Então, assim, eu já trabalho, entre aspas, eu sou integral no ministério desde os 14 anos. Eu já faço isso, tenho 41. Hoje eu já faço isso, sei lá, quantos aí, o pessoal de matemática aí. É bastante tempo já, tô tentando aqui, não consegui ainda. Mas então, assim, então é bom, porque quando eu era uma criança também em idade. Então eu fazia coisas de criança, ministerialmente e biológica, da minha idade cronológica também. Da mesma forma, como adolescente, liderando adolescente na igreja, eu fiz besteira de adolescente, normal. Sim. Como jovem, da mesma forma, agora como adulto, eu tenho possibilidade, erro ainda muito, mas como adulto. Então, assim, coisas infantis eu não tenho problema mais. Ou pelo menos não deveria ter, né? Que legal, cara. E essa vocação você viu que era pra questão musical, né? Ou foi algo, por exemplo... Porque às vezes a pessoa vê a música como uma ferramenta para um fim específico. Uma ferramenta pastoral, uma ferramenta missionária. Ali era a dedicação exclusiva à música mesmo. Então, não era. Não era. Eu sabia que a música era uma ferramenta. Tanto que, inclusive, na minha trajetória, eu tive algumas oportunidades. É normal, você também você faz universidade também lá na FJ, não faz? Sim. Então, a gente vai tendo. Você pode tocar aqui, você pode fazer isso, não sei o que e tal. Mas as minhas escolhas, eu falava assim, cara, tudo que não tinha a ver com a centralidade que Deus tem pra minha vida, eu não quero. Foi uma escolha minha. Porque, quer dar um exemplo? Quando eu já tinha decidido ser pastor, pastorear, que é uma outra coisa, é outro papo, tá? Que eu nunca pensei que eu pastorearia. Mó furada, né? Problema dos outros, né? Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Nunca. Mas quando eu entendi, foi um entendimento... Tem que ser Deus, né, irmão? Tem que ser Deus, que senão não sustenta. Não, é o que o Hernandes fala, né? O Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que ministério pastoral é quando você tem todas as portas abertas, mas você só consegue chegar a uma. E foi o que aconteceu comigo. Que era o que eu tava falando contigo offline aqui. Então hora vai chegar nesse sentido, entendeu? Você tem todas as portas abertas, tá tudo ali. Ah, a música é muito difícil. Eu não achei. Eu era, assim, eu fui muito bem sucedido na música, muito bem sucedido. Financeiramente, inclusive. Mas chegou uma hora que eu falo assim, cara, não me satisfaz. É tipo assim, é o texto de Eclesiastes, né? É poeira de nada, sabe? É névoa de nada que o Salomão fala, vaidade, tudo é vaidade, é poeira de nada. Basicamente, olha, fui lá, experimentei aí. Não. Quando eu tinha me decidido por pastorear, entendi isso claramente, aí essa coisa de direcionar escolhas, seja na sua vocação, tipo... Medicina, ferramenta. Sim, ferramenta, basicamente isso. Assim. Eu não sou um sacerdote. O sacerdote é uma função. Eu estou sacerdote. É basicamente isso. Sou pastor, pô. Bem diferente. Estou à frente de uma igreja agora. Como eu não era músico, não, eu era um ministro do evangelho através da arte. Glória a Deus. Basicamente isso, sabe? A função pode mudar. Eu posso, inclusive, daqui a pouco... Eu hoje pastorei uma igreja, mas eu falo para eles, olha, eu não tenho nenhuma intenção de não pastorear vocês, não. Mas João 3,8, veio só para onde quer. Eu sei que a minha área de atuação, meu palco pastoral hoje é através da igreja local.
talvez amanhã pode ser de outra forma, não tem nenhum problema. Agora, dá licença, pastor. No nosso meio musical, essa coisa do pastor da adoração, né? A função ali do responsável pela música, nem digo ministro, mas o responsável pela música, tá trazendo muito essa questão da teologia, né? Da importância. Você chegou a pensar, né, nessa demanda, nesse desdobramento, ou o seu chamado... Pastor de adoração? Foi pensando em unir o pastoreio com a música ou não? Pensou? Pensei, óbvio. Eu nunca pensei que eu pastorearia. Uma igreja. Porque assim, você é pastor titular ou pastor tipo auxiliar, entendeu? Pra mim, gente, eu sempre teria a música como carro-chefe. Na minha cabeça. Isso que eu queria saber. Eu vim aqui hoje, tô tocando aqui. Quanto tempo que eu não tocava? Certo? Eu acho esquisito. Caramba, parece que minha cabeça não funciona. O dedo não vai, a cabeça funciona, o dedo não vai. Total, É muscular, não tem jeito. Eu nunca pensei. Até o pessoal fala assim, a galera lá na igreja fala assim, pô, cara. Não acredito, cara, isso é um desperdício. Porque, pô, eu estudei muito tempo música. Estudei muito tempo. Fiz 6 anos de faculdade, depois fiz as pós. Me envolvi com educação na área da música. Me apliquei para mestrado, fiz um monte de coisa. Que legal. Fiz um monte de coisa. Mas é impressionante, cara. Antes de Deus te colocar em algum lugar, ele tira o teu coração. Impressionante como tira. É verdade. Sai dali. Chega uma hora que tu fala assim, caraca, é muito legal. Mas muito eu não bacana, pertenço mais a esse lugar. Mas o senhor tem algo novo pra mim, não tem problema. Eu me lembrei agora Deixa eu terminar, porque senão o papo fica sem pé nem cabeça. Naquela questão de ter sempre o ministério como referência. Isso, na área da música, eu também sempre tive. A ponto de, inclusive, escolher o que fazer. Quando eu já tinha decidido, cara, que eu seria que eu pastorearia, e não tinha igreja pra pastorear. Minha história como pastor era isso, eu abri minha casa. Eu e minha esposa. Interessante. Mas eu entendi que era vocação. Depois eu falo pra vocês como foi. Me liga o pessoal do Fantástico, por exemplo. Olha, a gente quer que você dirija a campanha do final do ano do Fantástico. Com os arranjos, não sei o quê. Pra mim foi muito simples. Não. Chega. Então, já tinha acabado, já tava fora dali. Então, tudo bem. Tudo certo. Entendeu? Tudo certo. A gente não é o que a gente faz. A gente é a nossa vocação. Aonde o senhor está direcionando? Glória a Deus. Ponto final, acabou. Glória a Deus. Acabou. Eu quero só reforçar essa frase que você acabou de dizer. A gente não é o que a gente faz. A gente precisa seguir a nossa vocação. Isso é realmente... Mas óbvio, assim, existe uma postura idealista quando a gente fala sobre isso. A gente tem que pagar a conta. Isso aí. Entendeu? Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas assim, a pergunta é o quanto estão te pagando para você estar fora do teu propósito, da tua vocação? Será que... Você tem preço ou você tem valor? Tem sempre um meio do caminho, sabe? E não tem jeito. Tem uma hora que você fala assim, vai, Abraão, vai pra terra onde eu te mandar. Pra onde? Não, só vai, pô. Só vai. Chega Tem a lá ver com e dependência, né, pastor? Tem a ver com dependência, porque é Deus quem sustenta. Outro dia eu tava pregando sobre o chamado de Gideão lá na igreja, e é muito interessante. Rapaz, é muito legal. O chamado de Gideão, assim, o Gideão era um frouxo. Porque o Gideão era agricultor, trabalhava com arando trigo. Mas os midianitas já estavam invadindo e Gideão, ele se permitiu ser menor no que ele estava fazendo, que ele começou a arar trigo, não num lagar, não numa eira, mas num lagar. Lagar é lugar de prensa de uva, pequeno. Tava escondido. Ou seja, ele resolveu se diminuir a viver um novo ciclo de Deus para a vida dele. Então, para ele não irromper num novo ciclo, ele falou assim, não, eu me readapto, eu vou arar trigo no lagar para eu não lutar as guerras de Deus. Até que o anjo fala assim, ô valente guerreiro, valente não tinha nada, né? Quem, eu? Eu sou o menor da minha família, não sei o que lá. Aí muitas vezes a gente readapta um ciclo que já era para ter terminado. A gente se permite ser menor do que lutar as guerras do Senhor. Meu Deus. E eu acho que essa talvez seja o desafio nesse tempo de ouvir o que Deus fala sobre nós, né? Aqui, servo valente, guerreiro, o cara lá escondido naquela situação. Muitas vezes Deus está falando coisas sobre nós e nós temos ignorado a voz de Deus, né? Prestado atenção em outras coisas. Mas é importante alinhar isso. Eu sou quem ele diz que eu sou, como diz a canção, né? Eu acho que você falou uma coisa interessante sobre... você já não tem mais olhos, né? Você estava envolvido com a música, mas o teu coração em algum momento ele foi para outra direção, passou a olhar para outra coisa. Me lembrei de Moisés,
criado ali 40 anos no palácio. Palácio. E de repente ele começa a reparar, talvez ele tivesse visto várias vezes, mas naquele momento ele reparou que tinha um dele ali apanhando, né? E iniciou aquela trajetória de mais 40 anos no deserto. Mas olha, tudo que ele viveu naqueles 40 anos de palácio serviu também de... Com certeza. Óbvio, de óbvio. matéria-prima Não, para o que ele faria. não. É assim, e aí eu vou pegar um gancho, assim. Eu entendo claramente que o Senhor estava me forjando para um momento como esse. Glória a Deus. Sabe, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes de começar. Sim. Eu acho que agora chegou o momento dos artistas pastorearem. Eu acho que chegou o momento. Isso é genial. É porque assim, o período moderno era Romanos 12, né? Renovação da vossa mente. Então, assim, o racionalismo levou a gente à apreensão antes da experiência. E é a contraposição do período medieval. O período medieval era a experiência máxima, a ponto, inclusive, da liturgia não ser nem na língua nativa. Sim. Então, assim, era basicamente estética pela estética. Mas a modernidade levou o cara... colocou o homem no centro, não o homem no centro, mas o conceito empírico do que é verdade, aquilo que passa pelo crivo da testabilidade. Mas o homem no centro levou às grandes guerras. Então, ali, nesse momento, houve uma quebra da modernidade para a pós-modernidade. Que enquanto a lógica ocupava a verdade, para depois a gente experimentar, que né, basicamente assim, as igrejas históricas são isso, né? Sim, é a renovação da mente. Não tô criticando, não, cara. Eu só tô fazendo uma análise do tempo, entendeu? Então, assim, a análise do tempo é essa. Então, assim, eu vou lá entender literalmente o que quer dizer. Eu vou lá na letra, eu vou fazer análise comparada, vou fazer crítica textual, vou fazer exegese, vou fazer... Isso tudo é muito importante, não tem nada contra isso. Mas, assim, eu estou tentando definir o ser humano pós-moderno que a gente está vivendo agora. O ser humano pós-moderno, depois das grandes guerras, falou assim, o homem com a sua verdade levou o homem a matar o outro. Não. Aí mudou. O pós-moderno fala, eu experimento para depois eu aprender. A experiência gera apreensão e não o contrário. E, então, assim, eu não consigo ver se o ser humano pós-moderno precisa de uma estética, de uma atmosfera, para depois, sem negociar princípios. Ele não está negociando princípios. Sim. Então, assim, se a porta de entrada da alma do ser humano pós-moderno é a experiência, então, quem seria melhor para pastorear e para abrir a alma desse povo, se não o artista? Sim. Então, assim, eu entendo claramente que é o momento de artistas pastorear. Essa leitura do tempo é fundamental para a igreja se perdurar na história. Acho que foi o Stott que falou isso, né? Que pra você pregar, você tem que ter a Bíblia na mão e o jornal no outro, né? Exatamente. E como isso tem falta, que contextualizar, né? E com e equilíbrio. E daí vê o pessoal brigando porque tem igreja de parede preta. Isso é besteira, cara. Isso é besteira. Peraí, quais são os princípios? Eu acho que a gente tem que brigar muito mais pela cultização da teologia. Sim. Brigar mais pela... Porque pra mim a teologia coaching... Eu não tô dizendo... O problema não são as mentiras. O problema são as meias verdades. Tem muita coisa ali que fala que é interessante. Mas você vai ajustando. Daqui a pouco, meu irmão, tu vê assim... Falta teologia, muitas vezes. E herege não escolhe código de parede, né? Tipo, exatamente. Teologia ruim com a parede clara. Exatamente isso. É o que a gente tava falando aqui, assim. Aí a gente tem um problema hoje, que é a mesma coisa que acontece hoje na área musical. O que acontece na área musical? A gente tem ou são ministros ou são de música. É difícil você conseguir ministro de música. Ou o cara é ministro do evangelho, o cara sabe, coração piedoso, serve de Deus, mas tem pouca ferramenta musical. Sim. Ou o cara é de música. Ou só é músico, mas falta responsabilidade, falta diante de Deus, falta paixão pelo Senhor. É a mesma coisa que acontece hoje no nosso meio. Muitas vezes na área da teologia. Ou a gente tem estética, e eu colocaria como se fosse de música, ou seja, tem arte no que se faz. Ou seja, comunica com o pós-moderno, mas falta teologia, falta o de música, falta ferramenta. Sim. Ou o cara é teologicamente muito bom, mas falta estética. É verdade. Rapaz. Então, aí o nego tá brigando, um brigando com o outro, o que fazer? Que tal juntar as duas mãos?
Sim. Qual é o problema? O nosso Deus, o Deus da teologia é o Deus da estética. É né? óbvio. Ainda mais no momento que a gente tá. Mais uma vez, assim, a gente tem que fazer... Qual é a leitura sociológica a respeito do ser humano pós-moderno? A gente simplesmente tá jogando fora. Então tem tanta igreja boa, com teologia boa, mas por que não comunica com o ser humano pós-moderno? Tá fechando. Exatamente. É difícil, cara. É difícil. Rapaz. E tem que abrir a visão, né? Porque a igreja, ela é composta de diversas Só um instantinho, idades. quer água? Não, tô bem, tô bem. De diversas idades. Então, assim, é o que você falou, a igreja, se não morreu ainda, vai morrer. Porque lógico. aquelas pessoas que estão ali, que hoje são meia-idade ou terceira idade, daqui a pouco se vão. E você não vai comunicar isso com a nova geração, né? Então, Não é fácil, eu não tô dizendo que Sim. seja fácil. É o papo do... A gente não tem uma só solução. O Rick Warren faz de uma forma. Ele tem 8, 9 cultos acontecendo com diversas estéticas litúrgicas. É o jeito dele. Será que é bom? Pode ser por uma parte, mas a igreja se comunica como um todo, ficou fascicularizada. Tá Cada um fragmentada. Então, assim, fragmentado. mas daí tu bota todo mundo junto. Você tem que priorizar uma liturgia. O outro vai reclamar. A gente não tem a melhor situação. Não há. Agora, uma coisa que eu percebo é assim, não dá pra lutar com Golias com a armadura de Saul. Não dá. Entendeu? Cada um tem sua armadura. Sim. Cada um tem o seu jeito. Sua Um vai usar, cada um tem a sua ferramenta. Então, assim, você tem que entender, cara. Vamos fazer uma leitura? A partir da leitura, o que fazer? Hoje, a sua igreja, como que funciona essa questão da diversidade? São muitos jovens? A maioria são jovens? Tá mesclado? Como é que é Olha, isso? por incrível que pareça, a nossa igreja tem bastante gente idosa. É? Legal. Mas tem uma liturgia... Atual, né? Tem uma estética atual. Eu acho que essa é a questão que a gente... eu acho que cada igreja ela tem uma identidade, né? E eu acho que, apesar de muitas realidades de igreja serem de fragmentação, se a gente pesar ali a comunhão, uma igreja que está saudável, está unida, ela vai ter uma cara. Pode ser que ela não seja a cara do mais jovem, nem a cara do mais idoso. Existe esse meio termo, sabe? Onde a unidade da igreja é expressa também numa liturgia. E aí eu tava me lembrando do tabernáculo de Davi, que ele colocava os levitas mais velhos com os mais novos para servir junto. E isso, eu acho que tem faltado isso um pouco no seio da igreja, sabe? Essa questão de conciliar coisas, encontrar o ponto comum. A gente tem uma discussão muito comum nas igrejas, a luz acesa, a luz apagada. Eu acho que existe esse meio termo. Existe o lugar Hora do culto apaga, a hora do culto acende, fica assim. Existe esse meio Não, termo é da muito- conciliação, Não né? é fácil. E eu acho que assim, difícil estabelecer estética por estética. Porque senão vai ser um estético-centrismo. Sim. Então, assim, vai ser o que eu quero, ponto final. Quais são os princípios que nos Sim. regem? Porque eu acho que aí vale. Entendeu? Quais são os princípios? Com quem que a gente quer comunicar? Acho que se a gente, a partir dos princípios, construir uma cultura, esse foi, Tem inclusive, respaldo. esse foi, inclusive, por exemplo, por que a parede é pintada de preto? Existe uma questão cromológica para que isso aconteça. Várias possibilidades. Além da questão simbólica da solitude, além da questão simbólica de estar focado onde tem luz, além da... A parede da nossa igreja não é Transmissão preta, também. tá? Não é preta, é cinza. Ainda, A né? nossa também é grafite. A nossa É, grafite. grafite, Mas não assim, precisa que é preto. existe toda a questão de cromologia, por exemplo. Se eu colocar uma parede de outra cor, que seja branca, o branco reflete todas as cores. Então, eu perco totalmente. É que nem eu entrar numa... Contraste. É que nem, falando musicalmente falando, é que nem entrar tocar numa sala com o pé direito alto. Aham. Cheio de verbos, cheio de você não consegue entender Roda nada. tudo. É a pior coisa que tem, é uma poluição sonora. Sim. Você vai ter uma poluição visual. Aham. Você precisa de cores ao redor, porque senão que sejam absorvivas. Ou seja, para que o trabalho da Livs apareça. Senão que eu vou ter uma embolação visual. Basicamente isso. Então os princípios não sendo trabalhados. Esse foi, inclusive, uma das dos porquês deu a igreja que eu pastoreio hoje, eu comecei lá em casa. Quando eu entendi que eu seria, porque eu vou pastorear uma igreja, eu e minha esposa, Priscila, que é uma pastora também, a Priscila arrebenta a boca do balão. Que legal. Ela que falou pra mim assim, ó, cara, só tu não vê, só você não consegue enxergar que você é pastor, só você. E ela bateu isso na tecla no tempo, eu demorei. Quantos tá? anos de casados vocês têm?
Nós temos... Ai, caramba. Aí você vai me matar agora. Corta agora. Cara, acho que são... Foi dois... Nós temos 16 anos de casado, eu acho. Nós temos. Legal. Eu casei com 25. Casei com 25 anos. Eu tenho Que 41, É 16. isso aí. 16 anos. Essa conta é fácil, ainda bem. Nós vamos fazer 17 anos esse ano. Então Parabéns. ela foi essa peça importante aí também no teu... Muito, ela Reconhecimento foi Ela me pastoral. enxergou. Ela enxergou muito antes de mim. Muito antes. Então, assim, aí começaram a vir convites para eu pastorear a igreja e tal, não sei o quê. E eu escolhi começar. Falei assim, não, nós vamos abrir a nossa casa com uma visão que mudou minha vida, que é a visão em grupos pequenos, igreja em célula. Aham. Mudou minha vida. Com a apreensão certa. Eu era um antagonista a essa visão. Depois que eu entendi os princípios, eu falei, não tem outra forma de ser igreja. Aham. Não tem outra forma de ser igreja. Então, vieram algumas possibilidades de igrejas já formadas e tudo mais. E a Priscila me falou assim, não, nós entendemos, nós entendemos uma visão, a gente não abre mão disso e a gente quer pegar uma página em branco para começar, para construir da nossa forma. Que legal. Então, foi basicamente isso. A gente ficou entre essa e uma igreja, imagina uma igreja de, sei lá, 2, 3 mil pessoas, com 40, 50 igrejas espalhadas no Brasil, que fez um convite para eu ir para lá. E eu falei assim, não, lá já existe uma cultura. Daí, eu e minha esposa, a gente falou, não, nós vamos abrir. Ah, tinha sala, não tinha nada. A gente falou, nós entendemos que o Senhor tem direcionado pra gente pra cá. E ali a gente começou a cuidar e fazer discípulos. Fazer discípulos não é pessoas que se parecem com Cristo e que entendem o ID. Que entendem que o discípulo é aquele que frutifica. Sim. Que é o que diz João capítulo 15, versículo 8, né? Nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, pelo fato de darem frutos. Então, assim, e a gente começou a formar, eu e minha esposa, discípulos, e multiplicamos célula. E a igreja legal, se construiu depois de 7 anos. A gente ficou no cinema durante 6 anos. Como é que foi esse 5 processo no cinema? Muito assim? doido. Vocês idealizaram estar no cinema? Não. Ou, tipo, a coisa aconteceu? Não, muito. Era o lugar onde tinha... Chegou um momento que a gente tinha 10 células, você já tinha mais de 100 pessoas nas casas e precisava juntar esse Quanto povo. tempo nas casas? Ficou 1 ano nas casas. A gente, Uau. não era nem 10, era 15, eu errei o número. Tinha umas 150, 200 pessoas em casas, mas a gente não tinha juntado para E celebrar. qual era o nome da igreja? Não tinha nome, era a igreja. Pequeno Nós grupo somos, multiplicador. nós éramos membros, a gente ficou em, é a segunda igreja que eu começo, que eu fundo. A primeira foi a Igreja Batista nos Bancários. Quem pastoreou o pastor Reginaldo, uma bênção e tal. E quando a gente entendeu que a gente pastorearia, eu e minha esposa, a gente esteve disponível a conhecer visões de igreja. E uma dessas visões que a gente conheceu foi a visão da Igreja Batista Atitude, que foi a visão de uma igreja em célula. É uma história longa, não vai dar, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Mas a gente entendeu, por causa da visão da igreja, a gente falou, nós queremos fazer parte. E nós abrimos uma célula da Igreja Batista Atitude. Entendi. Então, depois de 15 células, depois de 1 ano, a gente uniu esse povo num lugar. A gente começou a unir uma vez por mês. Foi numa areninha, numa arena que tinha lá. Daí depois a gente ficou sabendo que... minha esposa que falou assim, poxa, por que a gente não vê se a gente não consegue alugar o cinema? Porque o cinema não funciona domingo de manhã. Olha só. Pra eles vai ser bom. E deu certo. E aí continuou uma vez por mês? Uma vez por semana. Daí no Uma cinema vez por semana. começou a ser uma vez por semana, ainda como a gente chama de point, mas é congregação. Como congregação. E daí depois eu fiz concílio, aí fui consagrado. Depois que eu fui consagrado, a igreja passou a acontecer. Aí passou a ser igreja. E dali a gente ficou no cinema por um bom tempo, porque aí é um processo muito delicado, porque a gente sofreu muito, a gente foi passado para trás por gente, por lugar que prometeu, não sei o que e tal. Aí a gente se mudou mais de 8 vezes. Uau! Mais de 8 vezes. A gente foi para um canto, depois tinha alguma época que na pandemia... Vocês lembram disso, né? Tinha alguma época na pandemia que tudo fechou. Sim. Depois voltou tudo. O que não voltou? Quando voltou tudo? Voltou a igreja, voltou tudo. O que não voltou depois?
Não lembro. Cinema. O cinema foi a última coisa a voltar. Sim. Depois de 6 meses a gente tá no cinema, entrou a pandemia. A gente ficou 2 anos, sei lá quanto tempo, na pandemia. Eu lembro que eu me mudei para casa, fazia os cultos em casa. Eu não sabia. Eu falei, será que a gente vai ter igreja depois que voltar? Eu não sabia disso. Então, depois que voltou, o cinema não voltou. E aí? Como é que vai fazer? O pastor da Assembleia de Deus me liga. Falou assim, pastor, a gente só faz culto aqui à noite. Vem pra cá de manhã fazer culto. Pode Olha fazer. só. A coisa linda. Glória a Deus. Aqui benção. Aqui É eu benção. entender a unidade do corpo. É muito lindo, né? É muito lindo. Daí a gente começou. E eles alugavam um lugar também. Eles alugavam um lugar. Aí a gente foi para um auditório de uma escola, isso, mas muito bom, muito bacana e tal. E o Senhor trazendo pessoas. Aí começou a trazer pessoas. Só que aconteceu um problema. Por causa de uma questão administrativa. Os caras expulsaram a gente de um domingo para o outro. De lá. Meu Deus. Não só Que luta, a Assembleia né? de Deus, como a nossa igreja. Eles expulsaram. E depois que eles expulsaram a gente, eu falei assim, meu Deus, o que vai ser? Só que nesses 6 meses que nós ficamos no cinema, o gerente do cinema tinha que estar lá. Todo dia, todo domingo. Pra quê? Pra ver administrativamente o negócio acontecer, bacana e tal e tudo mais. Com 3 meses a gente no cinema, ele escreveu uma carta e falou, lê quando chegar em casa. Eu li, daí ele contou, olha, vocês chegaram aqui. E eu comecei a perceber vocês fazendo. Eu comecei a perceber que vocês iam algo diferente. Olha Eu comecei a escutar a Louvado mensagem do evangelho. seja. Tal, não sei o que. Daí no final da carta ele botou assim, e hoje eu quero dizer que eu tô entregando minha vida para Jesus. Glória a Deus! Daí, Aleluia! daí eu tive a oportunidade de batizar ele. Ele hoje é um dos... Glória a Deus. O Ricardo hoje é um dos administradores da nossa igreja. Ricardo. Meu Deus. Aí quando a gente tava lá no colégio, que fecharam as portas, eu liguei pro Ricardo e falei assim, Ricardo, Já abriu-se, né? Ricardo, a gente vai ter que voltar para aí acontecer. Ele falou, pode voltar, mas eu falei assim, mas tem um problema. Ele falou, qual? Falei, como é que eu vou deixar a Assembleia de Deus sozinha? Você vai ter que receber a Assembleia de Deus aí. Acabou a sessão de cinema agora. Daí o que a gente fez? Era Juntou assim, todo nós mundo. tínhamos as 4 salas quando a gente chegava lá. Aí a gente abriu mão de 2 salas. E pra direita era a Assembleia de Deus e pra esquerda era a Batista. Que coisa que linda. bacana, Que cara. benção, né? Que Que benção. E eu sou amigão, pastor Robson. Pastor da Assembleia de Deus Atos 29, uma igreja vibrante, uma igreja em célula também. É um grande amigo meu. E nesse momento aconteceram cada coisa que vocês não têm noção. Assim, era gente que... Eu evangelizando uma mulher outro dia, eu falei, vai na igreja domingo, vai. Ela foi. Ela falou que... O pastor, fui na igreja hoje, foi incrível. Mas, cara, aceitei Jesus, foi maravilhoso. Eu falei, que bom, minha querida, seja bem-vindo ao time. Mas você não estava lá. Falei, como assim? Eu tava pregando. Eu falei, você foi pra onde? Pra direita ou pra direita? Ele falou, fui pra direita. Eu falei, você foi pra Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Muito bom, muito bom. Eu falei, você tá bem conectada? Falou, tô. Então tá Então bom. é isso que Então importa. pode ficar. Pode ficar. E aconteceu também o contrário. Tem líder de célula hoje lá na nossa igreja que era pra ter ido pra Assembleia de Deus. E foi pra E foi pra Batista. Meu Então, Deus do assim, céu. é um reino Ficou. só. O Espírito conduzindo É cada um ali, ó, maravilhoso. pra lá e pra cá. Mas cada vez mais, aqui vai uma impressão minha. As igrejas sempre se reuniram em blocos. Isso é normal e natural. Mas hoje, cada vez menos, as convicções teológicas vão juntar as igrejas. É o que eu tenho visto. O que tem juntado as igrejas são as convicções eclesiológicas. Aí é algo para vocês pensarem. É. A forma de gerir eclesiologicamente a igreja. Então, assim, eu sou batista. Eu tenho o maior orgulho da nossa doutrina. Tenho o maior orgulho. Coisas que eu concordo, coisas que eu discordo. Normal e natural. Sem nenhum problema. Mas, graças a Deus, eu acho que cada vez menos essas bandeiras estão sendo levantadas. Agora, a forma de nos organizarmos como igreja é interessante. Alguns são igrejas com propósito. Outros são igrejas em célula. Outros são igrejas multiministeriais. Sim. E tal, e tudo mais. E eu acho que estão se formando outros polos, outras zonas de convívio que não apenas teológicas. Verdade. Bacana. Pastor, eu fiquei curioso aqui, porque pelo menos na minha vida, os processos... Acho que a vida do artista, aquele que tem essa veia musical, né? Tem sempre uma trilha sonora.
Sempre alguma coisa por trás ali. E eu fiquei pensando sobre esse momento, né? Que apesar de ser... tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, né? É relativamente recente essa questão pastoral e exclusiva aí da sua vida, né? Então, eu fiquei pensando, teve alguma canção que marcou esse momento de mudança aí da tua vida? Teve. Vou falar. Canta, não fala não. Peraí. Deixa eu ver. Caramba, peraí. Não tava combinado, galera. Vai ver. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo é isso. O gravado ao vivo. Ela deve conhecer. Não sei se eu sei tocar. Ó. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Essa música é tão linda. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim, sem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Eu gosto dessa parte que ele fala assim, ó. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos dedos fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão. Se não bem mais precioso fosse não para ouvir do meu irmão. Aí ele fala assim, ó, eu quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Eu acho isso lindo. É lindo. E num momento tão segregador que eu estava, quando a igreja estava sendo fundada, Jogar de um lado pro outro. eu não tinha um lugar. Uma pandemia, uma politização absurda, uma polarização. Cara, Terrível, foi cara, terrível. Foi cara, terrível. haja mais amor. Eu chorava. Eu falo, Senhor, é pelo Senhor que parem as bandeiras. Meu Deus do céu, isso foi tão importante. Eu falei, o pessoal do Vocalivre teve aí, e eu fui, estiveram aí, eu fui lá, eu falei, vocês me pastorearam muito no momento que eu não tinha, que eu tava precisando tanto, sabe? Tanta coisa bacana, né? Realmente, essa música me marcou muito. Mas essa daí é boa demais. Eu não consegui gravar a letra dela, mas eu tenho meditado. Eu também não guardo. Eu não guardo É a uma letra letra grande, né? Mas é uma letra É profunda demais. demais. Poesia, né? Lindo demais. Que dá o sentido do ser Não, cristão. eles me pastoreiam muito. O Stênio também me pastoreia muito. Stênio Márcio. Me pastoreia. E eu sou velho pra caramba, vou te falar. Nas minhas devocionais eu escuto hino do cantor cristão. Que bênção. Hino do cantor cristão. E na sua Mas igreja? escuta Na aqui, sua igreja escuta canta aqui, hino? escuta aqui. Não é hino roupagem nova, não. Tem que ser com órgão. Raiz! Eita, glória! É ali. Porque tem a ver com a minha história. Teu hino preferido? Ah, tá aí, teu tem hino preferido? tantos. O preferido. Ai, tem tantos. Lá na igreja a gente canta muito. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele. Mas outro dia, ai caramba, eu vou lembrar.
Nossa, eu me lembrei de um hino. Pega meu celular aqui, cara. Sei como pegar? Eu acho que... Ah, não tá no celular. Esquece. Quer que eu encontre aqui? Eu me esqueci. Eu tava cantando coisa mais linda do mundo. Qual, Ian? Eu não melhor vou canto, lembrar. É HCC ou é Não é cristão? cantor. É cantor. Lembra o tema? Eu não vou lembrar. Eu tenho... Sabe aquele... O YouTube vai sugerindo pra você, né? Que você vai consumindo. Sim. Eu já tenho as playlists que ele faz lá, meu irmão. Eu boto e só choro. Só choro. Me amarro. Que mais? Cara, eu gosto... Por exemplo... Eita, glória. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Na minha época aí tinha... A gente parava aquela fermata. Tu és... Quem gosta disso aqui é ela. Ela vai lá na igreja, daqui a pouco... A igreja cantando baixinho, baixando. É bom demais. Mas eu faço... sou feliz. Sou feliz. Mas eu gosto de uns bem, assim... Bem lá do B, sabe? Achei um grande amigo. Eu vejo. Maravilhoso. Nem Jesus amigo tem. Nossa. Tem uns que é meio herético, né? No cantor cristão, minha avó outro dia veio cantar. Falei, isso é heresia. Você me ensinou Engraçado isso. que cantar um cântico lá, não, isso aí, mas não cantou Esse cara é exatamente. Olha isso aqui. Não, ele canta fogo, ele canta... Na verdade, eu peguei. Que é isso aí? Quem você? Aí minha avó falou, isso, meu avô era super cantor. Isso não é cantor cristão, eu mostrei pra ele que era. Quer ver, ó? Cada pequenino tem o seu dever. Vocês conhecem isso? Não. Que isso? Vocês são muito garoto. De Jesus amar e sempre obedecer. Bonito. É o privilégio que Jesus nos deu. Agora, a heresia. Tu no teu cantinho e eu no meu. Tipo assim, você aí, eu aqui. Eu falei, que evangelho maravilhoso, que mesa. Meu vô não existe, não é cantor cristão. Era cantor cristão. Eu falei, tá vendo aí, vô? O cantor cristão também tem heresia. Ele Por começa isso que maravilhoso, HCC, né? Começa maravilhoso. O HCC foi compilado, né? Olha aí, ó. Prosélita do HCC. Você vai Olha ser que eu nem queimada, hein, sou, minha filha? Eu sou cantor cristão. Mas no seminário, né? Professora Westney, aí, ó. O Westney. Beijo, Fiz aula com o Westney. Mas- Maravilhosa. Tem gente que até hoje eu acredito que acha que o cantor cristão Da Bíblia, é Bíblia? Não, já vai ali do outro lado, é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Mas tem coisas muito bonitas, tem coisas muito ricas, É que eu sou péssimo no negócio de guardar. Todo dia na minha devocional tem cantor cristão pra caramba. E tem Mas pelo tem menos uma por dia ali. Ah, tem. Dá 1 ano e meio ali de música. Tem coisa, cara, coisa linda, cada coisa linda, assim. É muito bonito, eu gosto demais. Pastorzão, que alegria, cara. Eu Muito acredito bom. que essa conversa aqui... Leve, até que né? você falou assim, ó... Deixa eu só responder aqui pra não ficar uma conversa meio lé com cré, né? Tipo, sem direção. Mas como foi bom, cara. E eu acredito que nessa conversa a gente tem algumas mensagens para esse tempo. E nosso tempo, infelizmente, tá chegando. Você tem outro compromisso logo mais. Desculpa, tem que Mas sair que correndo. isso. Foi um prazer estar aqui com o irmão. E a gente sempre costuma encerrar o nosso episódio com 2 perguntas, né? Ou 2 conselhos. Aí eu não sei. Eu vou fazer uma pergunta primeiro, vou dar um tempinho para a Debinha pensar o dela aí. Mas eu queria que você desse um conselho. A gente conversou bastante sobre isso, eu acho que é um reflexo da tua vida. Para essa pessoa que seja na área da música ou em uma outra área profissional, está vivendo esse conflito, de repente, entre o chamado e a
e a vocação. E talvez tentando conciliar. Não estou falando de mim. Talvez tentando conciliar. Qual seria o seu conselho para essa pessoa que pode estar aí entre a bivocacionalidade e o serviço integral, assim? Se é que acho que não dá muito para fugir da resposta, mas eu queria ouvir a tua fala. Não, eu acho que assim, eu acho que melhor que eu é o apóstolo Paulo. Perfeito. Ele fez tendas, cara. Não tem problema nenhum nisso, sabe? Outra coisa também, assim, não seja regido por ocasiões ou respostas específicas. Eu acho que a gente é muito místico em relação a isso. Sim. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, ele ia fazendo. Ele tinha um macro. Ele falou, cara, eu sei que eu sou apóstolo dos gentios. O próprio Deus falou para mim. E eu sei que eu tenho o mandamento da ressurreição ao meu favor. Mateus 28. Eu vou por todo mundo, vou fazer discípulo, vou pregar o evangelho. Ele ia fazendo coisa. Aí ele chegava, por exemplo, desde um texto lá, que acho que é a 1 Coríntios, que ele fala, olha, eu queria ir para Bitínia. Eu vou pregar o evangelho, não preciso saber. Deus, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que pregar, pô, em Bitínia. Chegou lá, não tinha passagem para Bitínia, fechou, falou assim, então tá bom, pra onde que tá? Ah, tem para Macedônia, então eu vou para Macedônia. Então, não tem muito essa, assim, eu acho que assim, o primeiro passo é entenda a sua função macro. Você tem algo macro no Senhor para fazer, ponto final. Em segundo lugar, também não é questão de aleatoriedade, existe uma intencionalidade nisso tudo. Agora, eu repito que eu não sei se eu falei offline, eu falei aqui, que o Hernandes falou, acho que eu falei aqui. Falou aqui. Entendeu? O ministério é quando você vê todas as portas abertas, mas só enxerga uma. Então, tem uma hora que você vai ter que dar um pulo e tua vida vai, de repente, descer financeiramente. Fé, né? Vai ter que descer financeiramente. Eu fiz 2 pulos na minha vida, grandes. Primeiro de piloto para músico. Depois, quando a vida estabilizou musicalmente, cara, tava bem, tudo certo. Tive que fazer um outro pulo, começar de novo como pastor. E eu acho que não vai parar aí. Se tiver que pular de novo, eu pulo. Entendeu? Assim, talvez o conselho você tem algo a cumprir, que é uma grande comissão. Vai e faça. E não tenha medo de tomar algumas ações, sabe? Faz como Josué fez, botou o pé no Rio Jordão e percebeu que as águas pararam lá em Zeratã. Diferente de Moisés, que eles tinham aquela ideia, botou e abriu o mar. Com Josué aconteceu diferente, né? O rio abriu, mas foi processual. Ele botou o pé e observou. Observou, parou e parou de correr. Ah, mas não é o momento ainda de passar. Depois eu passo. Aí foram a 15 quilômetros ali, Zeratã ficava 15 quilômetros ali. Aí ele esperou o tempo certo e passaram a seco. Mas também isso aí não é padrão não, tá? De vez em quando você tem que fazer. Vai ter que ir na abraçada. Não tem essa, sabe? Mas assim, o que não dá é pra não gastar a vida pelo evangelho. Não dá. Não dá, cara. Vou falar, é muito pequeno viver pra ferramenta. Entendeu? Em vez de viver pro Criador. É muito pequeno. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu ia perguntar, eu acho que o que você falou já resume, mas se você tiver alguma coisa mais pra corroborar nesse sentido, que você falou sobre toda essa questão, né, da dependência de Deus, né? Você falou, lógico, eu tenho idealismo nisso, a gente tem que se sustentar. Você falou que teve os pulos e tal. Então, qual é a mensagem que você deixa para a pessoa que talvez esteja dizendo sim para Deus, mas está pensando no sustento, está pensando em como que as coisas vão acontecer? Então, eu sei que já está dentro do que você falou aí, mas se você tem ainda algo para... Eu tenho. Eu acho que a gente mistifica muito um chamado. Não precisa disso tudo, sabe? Existe algo prático, pragmático. Você tem que primeiro alargar seus braços. Alargar seus braços é ter conhecimento. Você tem que ir atrás, você tem que estudar, pô. Tem que fazer o teu melhor. Não vai cair do céu. Entendeu? É o quê? É música? Eu vou ser o melhor. É o quê? Para ser pastor? Eu vou ser o melhor. Eu não tô longe disso, mas eu tenho certeza que eu fiz a minha melhor versão. Hoje eu tento ser a minha melhor versão. Eu não sou... Eu sou muito ruim. Mas, cara, quando eu fiz teologia, eu tinha um filho, minha esposa ficou grávida. E eu era o único que trabalhava. Eu era o único que trabalhava em casa. Então, eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de lá e ia... Depois, eu me formei no Batista do Sul, terminava 10h15 a aula, eu saía de lá e ia trabalhar. Chegava 2 horas da manhã em casa. E eu tinha uma carga de leitura de 300 páginas por semana. E eu fazia.
Eu dava meu jeito. Foram 4. Pô, foi horrível, assim. Não deu pra ser muito bacana. Engordei uns 30 quilos. Entendeu? Não foi um momento fácil. Mas eu só tenho uma vida. Eu só tenho uma vida pra viver. Eu quero viver pra Jesus. Então, assim, eu tenho que fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. E vou falar, quando a gente alarga os braços, se conecta com pessoas, não tem jeito. A coisa acontece. Sabe? A coisa acontece. Agora que não dá pra morcegar. Não dá pra morcegar, cara. Tem que trabalhar. Cara, olha só. Tem que arregaçar a manga e fazer direito. Tem que fazer direito. Por exemplo, eu pastorei uma igreja hoje. Ninguém fica lá vendo se eu tô trabalhando. Cara, eu não tô trabalhando pro pessoal. Tô trabalhando pro Senhor. Não, cara, acordo cedo. Vou dar o meu melhor. Faço um exercício físico. Entendeu? De terça a sexta eu tô lá fazendo meu exercício físico. Eu tenho intimidade com Deus. Faço devocional. Eu vou fazer o meu melhor, cara. Eu não tô no jogo de ter um emprego. Eu tenho uma vocação. É basicamente uma oferta que a igreja dá pra mim, me sustenta para eu exercer minha vocação. Eu sou muito privilegiado com isso. Mas não é uma relação clientelista. Não pode, cara. Eu tenho algo que rege a minha vida que é muito maior que isso. Glória a Deus. Entendeu? Que bênção. Gente, pastorzão, não sei se você quer ter alguma palavra aí, uma consideração final. Já chegamos ao fim do nosso episódio. Mas eu quero mais uma vez agradecer a você que está com a gente até agora. Eu creio que você já está sendo abençoado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha isso com a tua igreja, compartilha com os teus amigos. Pastorzão, se quiser deixar algum abraço aí, mesma coisa, Debinha, o momento de vocês fiquem à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade. Sempre acompanhei o trabalho do pastor Everton e hoje ter essa oportunidade de conhecer mais de perto, né? Me inspirou, me edificou e me abençoou. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, te usando nesse tempo, nessa geração. Amém. Né? É o que eu E quero. louvado seja Deus. É o que eu quero. E eu tô à disposição para quem quiser também aí. Procura nas redes sociais, se precisar de alguma coisa. Eu quero de alguma forma poder potencializar as pessoas. Quem quiser, Everton Louvise, @EvertonLouvise, com Z. Só procurar e eu vou estar à disposição também. Benção Glória a demais. Deus. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um episódio Petra Talk. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Deus abençoe. Tchau.